Olá, gente. Boa tarde. Uma ótima tarde. O dia, inclusive, está bem bonito hoje. A gente está começando hoje a segunda edição do Por Aqui na TVJC. Para quem não conhece ainda, o Por Aqui é o aplicativo colaborativo de notícias de bairro aqui do Sistema Jornal do Comércio. Foi uma parceria que a gente fechou recentemente com o pessoal da Sharks, que é uma empresa que está localizada no Porto Digital. A gente começou nosso projeto com um piloto no bairro de Setúbal. Mas como a gente sabe que tem muita iniciativa bacana rolando em bairros do Grande Recife, né, moradores tentando construir um lugar melhor para se morar, a gente criou Por Aqui na TVJC para cada semana, sempre às terças, 2 horas da tarde, convidar moradores, né, iniciativa civil, para falar um pouquinho de seus bairros. E hoje a gente está com 2 convidados bem arretados. Aqui eu tenho o Rodrigo Edpo, que é comunicador, pesquisador na área de comunicação, e Léo Antunes, que é produtor cultural. Eles vieram falar um pouco do coletivo Eu Morador de Olinda. Os dois são moradores da Cidade Alta e eles criaram uma página na internet que está tendo uma difusão offline bem forte lá na Cidade Alta, não só lá, na verdade, né, em toda a cidade de Olinda, para compartilhar relatos de descaso com a cidade, que a gente sabe que não são poucos, com foco na ocupação da cidade, a ocupação dos calçados, para diminuir um pouco a insegurança. E aí eu vou pedir para Rodrigo começar falando um pouquinho o que é o coletivo, como é que ele surgiu, o que é que vocês pensam sobre ocupação segura, né, da cidade. O movimento Eu Morador de Olinda, eu acho que é um movimento que busca catalisar pessoas que queiram viver a vida em comunidade de forma respeitosa, que preze pelo bem-estar da cidade de Olinda, mais especificamente do sítio histórico. Mas ele é aberto para pessoas dos arredores também, como sempre a gente tem dialogado. Ele surgiu basicamente de uma postagem de uma moradora do Guadalupe sobre um caso de violência que aconteceu. É uma coisa que a gente tem passado nos últimos tempos aqui em Recife e na região metropolitana do Recife. Está realmente mais violento mesmo. E aí, a partir disso, algumas mulheres do grupo, que infelizmente não podem estar aqui hoje, mas a gente fez o esforço para que elas viessem. Se quiser falar o nome delas depois, à vontade. Certo. Yolanda, Mônica, Eugênia, elas se reuniram e marcaram uma reunião lá no Morisco para poder discutir sobre esses casos de violência que estavam aumentando muito nos últimos meses. Isso foi em maio. E aí, a partir desse encontro, a primeira medida foi se reunir com o pessoal da CIATU, que é a Polícia de Turismo de lá, para trocar essa ideia. Tipo, o que está acontecendo com o sítio histórico? Que normalmente depois do carnaval tem uma onda de violência, mas dessa vez, esse ano, foi uma coisa assim muito escandalosa, assim. E aí, a partir dessa conversa com a CIATU e com os parceiros da Sodeca, que é uma organização lá que está há muito tempo já debatendo melhorias para Olinda, a gente meio que descobriu que os dados estatísticos da polícia em relação a casos de violência estavam muito diferentes do que a gente estava vivenciando de forma orgânica na cidade. Então, a partir disso, a gente começou a tomar iniciativas para amenizar. Não para resolver, mas para amenizar. E aí eu acho que uma das principais delas foi o porta a porta que a gente fez em algumas ruas da cidade lá do sítio histórico. E teve um dado alarmante, assim, que era 40 casos de violência entre a Travessa do Bonfim e a Rua do Bonfim em 2 meses. Vocês fizeram por conta própria esse levantamento? E aí a gente chegou lá para fazer o cruzamento com os dados oficiais e não tinha nenhuma ocorrência, não tinha acontecido nada. Aí assim, vamos organizar um mutirão com panfletos incentivando as pessoas a fazerem boletim de ocorrência, a pedido do major da CIATU. Só porque vocês não ajudam a gente. A gente tocou frente a isso, fez uns panfletos, dando um passo a passo de como fazer BO, porque a gente acreditava que, dando mais estatística, as coisas poderiam ser mais, as ações da gente poderiam ser mais escutadas e os problemas seriam resolvidos, mas não aconteceu, infelizmente. Aí, a partir disso, a gente criou um grupo fechado no Facebook para se ajudar a se organizar para outras medidas. E também criou um grupo no WhatsApp que era meio que um SOS. Que até hoje ele existe, é um SOS. Alguma coisa que está acontecendo com alguém, Rodrigo, que tu mora na 27 de janeiro, tem gente invadindo minha casa. E aí, o que a gente pode fazer? E a gente tentar de alguma forma neutralizar isso de forma independente como morador, né? E aí o grupo vem se desenvolvendo a partir desse tipo de organização. É um grupo fechado no Facebook,
um grupo de WhatsApp e hoje em dia uma página aberta na internet, no Facebook, que é o Eu Morador de Olinda. Quem quiser acessar, Eu Morador de Olinda aí no Face, é uma fanpage, todo mundo pode curtir, acompanhar. Isso, a gente está com 1.600 curtidores, acho que ela tem 3 meses ou 2 meses de estar no ar. E a ideia da fanpage era inicialmente a gente relatar o que estava acontecendo. Como a gente recebia por WhatsApp os relatos, a gente colocava na fanpage. Só que aí, junto com algumas reuniões que a gente já vem tendo desde maio, de forma sistemática, a gente já está chegando em outubro, isso para mim é uma vitória já. A gente foi percebendo que a gente tinha que tratar a violência de forma mais transversal. O que é violência? O que é que a gente quer de violência, de paz para o sítio histórico? Né? É mais policiamento? É iluminação? É poda de árvore? É câmeras ligadas? O que é que a gente quer? E a gente foi vendo que a gente não queria passar a visão do grupo como um caso de segurança de cidade sitiada. Então a gente começou a pensar o grupo de forma mais transversal e foi quando começou a ter os primeiros passos de conversa a respeito da ocupação das ruas. A gente acredita que a partir do momento que a rua está ocupada, com comércio, com movimentação, de encontro de gerações, de vizinhos, a gente tem um entorno mais seguro. Léo, Olinda é sobretudo a Cidade Alta, é um local bem ocupado por artistas, tem muito músico, gente de artes plásticas, restaurante, barzinho. E como é que vocês conseguiram aproveitar isso? Reunir essas duas coisas, a ocupação da calçada, essa questão da vivência artística da Cidade Alta. É um ponto bastante delicado até, assim, a gente sabe da característica do sítio histórico, né, que não é de hoje. É uma boa fama que a gente tem no Brasil todo, né, de uma área geográfica, mas que tem um poderio, vamos dizer assim, cultural muito efervescente e de várias gerações e de várias linguagens artísticas, né? Para música, para dança popular, para as artes plásticas, para o cinema. Então a gente tem no sítio histórico, não só no sítio histórico, mas nos bairros do entorno que frequentam o sítio histórico para expor, né, sua atividade artística. A gente tem isso como tradição, mas a gente tem isso também como um problema quando isso não vem sendo organizado. Então, é sempre esse diálogo difícil, né? Como manter as atividades artísticas ativas, mas como também fazer com que isso seja de forma harmoniosa e segura para todos, para o público, para os artistas, para os turistas que querem que a cidade seja movimentada. E aí a gente tem pontos de resistência no sítio histórico, que levanta essa bandeira de uma cidade viva, de uma cidade artística, de uma cidade dinâmica. Vamos citar alguns deles? Sei lá, posso citar a Casa do Cachorro Preto, o Casbah, o Morisco, o Xinxim da Baiana, o Centro Luiz Freire. Acho que tem outros que a gente pode dizer assim, Peneira, a Bodega do Véio. A gente tem lugares no sítio histórico que tem uma tradição não só de bar, mas de encontros e de espontaneidade, de, sei lá, o Grêmio lá, que toda sexta-feira tem ensaio de frevo aberto para todos. Mas eu vejo isso como uma forma de resistência, porque não é uma forma integrada e organizada e que muitas vezes dá muito transtorno e acaba chamando a atenção muito mais a parte problemática disso, né? Se é o trânsito, se é a violência, se são os assaltos, mas que tem sim uma característica bonita e importante de ser destacada e de ser, como é que eu posso dizer assim, mantida, que são as atividades artísticas. Então a gente tem o Preto Velho lá na Sé, que são lugares que têm tradição de música, tradição de... Aí como é que vocês conseguiram levar isso para fora desses estabelecimentos? Vocês fizeram um movimento de ocupação de calçada, né? Fizeram não, estão fazendo, né? A gente está, como o Rodrigo falou agora, é um começo, né? Então é muito recente. A gente teve agora ontem a 4ª edição do Ocupa Calçada, que é uma atividade pensada pelo grupo e voltada nessas reuniões. Como é que seria o formato dessa atividade? Então foi decidido de ser num dia morto, num dia muito vazio da cidade. Então acontece nas segundas-feiras, que é um dia que está muito, muito vazio, o sítio histórico, e por isso é um dia muito, muito perigoso. A gente tem também um problema, que são as ruas escuras, e aí junta com essa coisa de estar vazio. Então o grupo está começando a eleger pontos da cidade que tem problemas. Tem imagens na tela e a aí gente... do que vocês andam fazendo. Ah, tá, tem imagem ali. Imagens. E aí essas atividades a gente se encontra em lugares que tem
vamos dizer assim, um histórico de assaltos e de arrombamentos. E a gente vai lá naquela segunda-feira como uma atividade simbólica mesmo, de ativação daquele ponto. Então a gente chama a atenção para aquele lugar e isso vale tudo. A gente encontra tantas pessoas, dos comerciantes do entorno, dos moradores, dos artistas. Está passando ali na Rua do Bonfim, que teve um chorinho, que foi organizado por um dos moradores aí, que chamou o grupo que ele toca para dar esse presente ao grupo todo que estava lá. Isso é uma forma ainda muito nova, então a gente ainda não está, vamos dizer assim, integrando todos os espaços. Mas eu acho que naturalmente isso vai acontecer, né? É importante salientar que o Ocupa Calçadas parte da observação da gente de que as pessoas estavam com medo de ficar em casa, né? Por conta dos casos de violência. E a gente pensou, isso daí não faz parte do DNA do Olidense. Como o Léo falou sobre todos esses pontos culturais, espontâneos que acontecem, mas as calçadas das ruas, a frente das casas são locais de convivência também, elas não estavam sendo utilizadas. Então é você passar por uma rua de Olinda e tá as janelas todas fechadas, velho. As portas todas fechadas e assim traz vulnerabilidade para a rua. Então tem gente que ainda tem essa resistência de botar as cadeiras nas calçadas, botar um sonzinho pro lado de fora, ficar conversando e contando o pessoal, mas tem gente que não faz mais isso. Então acho que o Ocupa Calçadas serve muito para isso também, de alertar, tipo, galera, se você tiver tipo num sábado à tarde, dentro de casa, enfurnado, bota a cadeira na calçada, abre a janela, né? Abre a janela, vamos conversar, não vamos ter medo do cara que tá batendo na porta pedindo água, tá ligado? Ele só tá pedindo água, velho. A gente chegou a fazer uma campanha, né? A gente chegou acho que lá na fanpage, tá passando aí, né? Que a gente chegou a fazer vários posts que mostravam esse lado. Calçadas desertas contribuem para cidades inseguras, ocupando as ruas por uma cidade viva. Isso, justamente. Que a ideia dessa campanha era apresentar esse conceito do olho, né? Da gente... Que é como vocês falaram, que é muito do DNA de Olinda, né? Olinda, acho que até pelo fato das casas não terem jardins e só quintais, um ponto de convergência são as calçadas, o lugar onde as pessoas se encontram, se veem, conversam, ou faziam isso. E se a gente se esconde atrás de uma porta, de um muro, e não olha para a rua, né? Não entende como funciona a rua, aquela rua naturalmente vai ficar insegura, né? Por falta de pessoas andando e por falta de olhar, né? Eu vou continuar entrando na conversa de vocês, porque a Ana Paula Andrade, ela diz aqui, nós não temos nem iluminação nessa área e a delegacia daqui não resolve nada, nem em BO eles registram direito. A gente tem relatos, inclusive, do grupo, lembrando que esse grupo, Eu Morador de Olinda, também integra uma rede de grupos que também tem atividades complementares e bem ativas no sítio histórico. A gente pode citar a Sodeca, a gente pode citar o ECOAC, que é um grupo que está fazendo também atividades no sítio histórico. E todos a gente acaba escutando entre os moradores esse tipo de relato, né? De dificuldade de acesso aos poderes públicos, né? Tanto municipais quanto estadual, ou polícia, ou melhoria da iluminação pública, que a gente tem ruas que são muito escuras, pode até ter poste lá, mas a iluminação é muito fraca. E aí junta com esse medo de estar na rua, com a escuridão que é um ambiente natural de violência, né? Algum tipo de violência. E a gente está justamente nessas campanhas fazendo com que os moradores não tenham mais medo e se posicionem de forma mais efetiva com o monitoramento da rua, não só esperando da polícia, não só esperando da prefeitura, mas a gente também se sentir fiscal da rua e colaborar com isso, se é botando uma luz, se é ficando na calçada, se é conversando mais com os vizinhos. E isso, o Ocupa Calçada vem para isso, não só o Ocupa Calçada, como o próprio grupo ECOAC, que fez uma atividade linda agora na 13 de maio, que juntou vários moradores e várias atividades culturais num dia só, fechou a rua e fez uma atividade bem bonita, para justamente aquela rua ficar movimentada. E por aí vai, né? Então, assim... Acho que tem dois pontos, né? Um é entender que o poder público, o Estado, ele tem que estar presente, mas a gente não precisa esperar a presença dele para fazer alguma coisa. E o outro quanto mais você estiver na rua, mais sua rua vai ter movimento, vai ter vida e menos insegurança, e menos assalto, e menos roubo. Acho que... Justamente. E principalmente aquilo que a gente estava falando, né? Assim, é uma cidade que tem uma tradição cultural e que tem tanto artista, a gente tem naturalmente vamos dizer assim, um poder de dinâmica, né? Uma voz, né? Já não, naturalmente de mobilizar a cidade para ela ficar viva, para ela ficar ativa, para ela não ficar vazia. Então, se tem ali um grupo que está ensaiando uma coisa, está ensaiando um cavalo marinho como tem lá, ou um maracatu, ou um frevo, ou qualquer outra atividade, a gente naturalmente aquela rua vai ter movimento
e não vai ficar nesse tipo de rua que a gente não quer. Que é uma cidade sitiada, uma cidade escura, uma cidade vazia, uma cidade com medo. E você Olinda deixou de ter movimentos que abria as portas das casas para as pessoas. Por exemplo, o Arte em Toda Parte, né? Toda Parte. Que acho que é baseado num evento semelhante que é em Santa Teresa, no Rio, que era Santa Teresa de Portas Abertas, quando você escancara os ateliês, as casas, mostra a produção das pessoas, você traz quem não frequenta normalmente e você movimenta essa rua. E aí você deixa de ter eventos como esses. É pensar na natureza da cidade, do território que a gente está vivendo, para potencializar essas ações, né? Por exemplo, em Córdoba, na Espanha, tem um festival que eles abrem as portas das casas para ver os pátios. Em vez de ser quintal em Olinda, são pátios no meio das casas, que são pátios lindíssimos. Então, você pode ir lá, entrar na casa da pessoa, ver o pátio, tá solidarizando com as pessoas no meio da rua. Então, eu acho que a Olinda precisa virar essa chave, assim, como o Léo falou. A gente tem um potencial muito grande que é orgânico, mas ele precisa ser mediado, ele precisa ser organizado, para que todo mundo ganhe, né? Ô, gente, e falar em mediação, recentemente o coletivo ficou sabendo que todas as câmeras do sítio histórico, as câmeras de segurança, estariam desligadas, né? Vocês conseguiram algum contato com a polícia, com a CIATU? Conseguiram algum retorno em relação a isso? O começo desse diagnóstico foi um contato com a CIATU, no qual a gente foi informado de que as câmeras estavam desligadas. E uma segunda coisa, o monitoramento delas, se elas estivessem ligadas, ela é feito em Recife. Então a gente percebe que mesmo se a gente tivesse câmeras ligadas, não ia ser uma facilitação para uma ação repreensiva, seria uma facilitação para uma ação posterior ao que acontece, né, ao evento. Então a partir disso diante disso a gente fez a mobilização na internet, que deu um boom muito grande, inclusive chamando essa atenção para a turma dizer, ó, essas câmeras que estão aí, elas são boas, deveriam estar funcionando, foi um investimento alto. Foram pagas com dinheiro público, Nossa. afinal de contas, Aí, dos impostos. De lá para cá, acho que é isso, né, Rodrigo? De lá para cá o grupo começou a tentar a estreitar, não só o Eu Morador de Olinda, como a Sodeca e outros grupos importantes do sítio histórico, de tentar estreitar essa relação com o poder público para entender o porquê daquelas câmeras estarem desligadas. E a gente acha, inclusive, que isso também contribuiu para o aumento da violência, né? Porque aí as pessoas mal intencionadas estão sabendo que aqueles pontos estratégicos onde estão aquelas câmeras estão desligadas. E, por coincidência ou não, aconteceu logo depois do Carnaval. Então elas estavam ativas durante o Carnaval e até agora, oficialmente, né, a gente não recebeu nenhum comunicado oficial o porquê ou quando aquilo vai voltar a ser monitorado novamente, né? A gente, inclusive, não conhece, talvez, outros lugares no estado que sejam uma área histórica, que estejam com câmeras desligadas. Então, não é uma contradição. Você tem um sítio histórico daquela importância, com equipamentos que, teoricamente, estão funcionando, ou deveriam estar funcionando, e eles estão desligados há vários meses, né? Então, sofre a gente que é morador, sofre o turista, sofre o comerciante, que tem lá uma loja de artesanato, uma pousada, sofre os grupos culturais que querem manter sua atividade cultural, porque tá tudo desligado, tudo entregue, né? Então, realmente, é um dos pontos que a gente vem martelando para tentar resolver com rapidez, né? Com agilidade. E é legal porque o coletivo ele extrapola essa questão da ocupação por conta da segurança, né? Vocês têm feito também movimentos para limpar as calçadas. Na verdade, parte dessa nossa consciência de que a gente que cuida do espaço da gente. Então, não depender muito do setor público. Então, a limpeza da calçada, acho que você está falando da limpeza das calçadas da Igreja do Bonfim. Isso, exato. Ela partiu da necessidade de organizar o espaço para o Ocupe Calçadas. Aí entra, a partir do Ocupe Calçadas, a gente viu que estava sujo, então a gente limpou. Fez serviço completo. Fez serviço completo. Então, em vez de estar em casa, limpa na casa da gente, a gente limpa também a rua. A outra casa da gente, né? A outra casa da E gente. aí vale lembrar o próximo, né? E o próximo vai ser, que eu sempre esqueço o nome da rua, que é onde Rafinha do Casbah mora. É muito perto do Observatório da Sé. Ali é aquela rua de trás, né? Que é uma rua muito estreita, que é só de pedestre, né? Eu acho que alguém do grupo que possa estar vendo poderia mandar aí o nome da rua. Posso até ver aqui no celular. Que já vai existir uma mobilização também de limpeza do espaço. Isso é quando? Mas é fácil de achar. Ruazinha de pedestre que fica atrás Se não do me engano, é a observatório, Bispo não sei. Coutinho, não? Bispo Coutinho. Bispo Coutinho. Fica ali perto da Dá no Sé. Preto Velho. Sim.
Então aí vai rolar esse mutirão de limpeza para poder a gente fazer o Ocupe lá. E já foi um dos moradores que disse, vamos fazer lá na rua, porque é uma rua muito escura e muito problemática. E aí ele disse, é uma rua também que tem um histórico de uso indevido para, vamos dizer assim, dejetos. Para dejetos, para mijo. E a turma, como não tem banheiro público, a turma fica usando muito essa rua deles, dessa vizinhança Quem ali. vive lá. E ele já estava dizendo no WhatsApp hoje que estava convocando um grupo para, antes de ter o Ocupe Calçada, que a gente marca mais ou menos às 7 da noite, a turma chegar antes para ajudar ele a lavar a rua. Isso é na próxima segunda-feira. Não, Dia porque 10. teve ontem o Ocupe Calçadas e a gente faz de 15 em 15 dias. Então vai ser dia... Ok. 11 Segunda-feira é essa outra. segunda-feira. E aí todo mundo está convidado, claro que é lembrando que não é uma coisa só para morador de Olinda, tanto que na Então, fanpage... a gente tá com 20 e poucos, 21 minutos de conversa, e aí eu queria, já pra gente ir finalizando, como é que as pessoas de Olinda, ou as pessoas que amam Olinda, não precisa necessariamente ser morador, né? Podem fazer para se integrar a essas ações que vocês estão levando adiante. Eu acho que é isso, né? Só para complementar o que eu estava dizendo, é que o grupo, ele nasceu dos moradores, mas tanto lá na fanpage, se você for ler lá a descrição, a gente deixa muito claro que é um grupo aberto para as pessoas dos bairros vizinhos, para as pessoas das cidades vizinhas, para os turistas, para os simpatizantes do sítio histórico. Porque a gente sabe do que é um patrimônio mundial, né? Um patrimônio da humanidade, e que além dos moradores, outros agentes precisam ter segurança, precisam respirar essa cidade viva, ativa, né? E aí a página do Facebook serve muito para isso, para catalisar essas pessoas que sejam simpatizantes com o sítio histórico, com a nossa causa, né? Olha só, eles responderam aqui, o morador de Olinda será na rua Bispo Coutinho, sim, e já estão pensando em uma limpeza na área antes. O próximo Ocupe Calçada será no dia 3 de outubro. 3 de outubro. Então marca aí, Nossos 3 de assessores. outubro. Mas aí, praticamente a pessoa pode mandar 3 um de e-mail outubro é a pro- próxima segunda-feira. Eita. Ah, tá errado. Eu também fico na dúvida agora, quem vai bater, porque eu tô achando que como é de 15, 15 Tá dias, a gente errado. teve Quem ontem. disse isso tá errado. É 10 de só olhar na outubro, agenda, 10 de essa outubro, segunda vamos outra. lá. Exato. Então, para participar do grupo, entra na fanpage da gente, pode pedir para entrar no grupo fechado do Facebook também, que é Eu Morador de Olinda, é o mesmo nome, e pode mandar um e-mail para eumoradordeolinda@gmail.com. E aí, a partir disso, a gente começa uma conversa. O WhatsApp da gente, a gente está focado só em pessoas do sítio histórico, porque a ideia é ser esse SOS daquele lugar ali. E que já aconteceu, né? A gente pode até citar rápido, já aconteceu a situação do WhatsApp de um morador botar um SOS no WhatsApp e mobilizar a rua e conseguiram pegar a pessoa que Conseguiram invadiu prender, o quintal da casa. E para esperar a polícia vir e deter aquela... Porque houve uma invasão em várias casas numa tarde. E se não fosse esse grupo no WhatsApp, né, a gente não ia ser atendido com tanta velocidade, né? Então o WhatsApp acaba sendo fechado um pouco para quem está mesmo no sítio histórico. Mas o grupo fechado no Facebook... Até para ter um resultado mais rápido mesmo, vocês Isso. precisam de agilidade. Mas o grupo né? no Facebook e a fanpage e o Ocupe Calçada, que são essas atividades de 15, 15 dias, são abertos para todo mundo. Todo assim, mundo. É só chegar com um Uma cooler lá, uma cadeira, cadeira, A cerveja, uma o café, o cervejinha, refri. traz o bolinho, Pãozinho. alguma coisa, o café, que a gente fica lá. E a ideia é sempre ter... Essa próxima, inclusive, existe uma proposta, que eu não sei se vai acontecer mesmo, é ter uma exibição de cinema. Vai acontecer. Pô. Então a ideia é que vai ser a primeira Ocupe Calçada que vai ter cinema. Já teve chorinho, Massa. aí teve outra que teve vitrola. Mas assim, a gente tem o maior cuidado para que isso não vire um eventão, né? Então, ideia a é que segunda-feira é de fato para trazer o morador ou quem de fato ama a cidade, né? Para não virar um evento de quem passa por lá, deixa uma garrafinha no chão e Isso, vai isso. embora, e toma uma cerveja, joga o vidro, joga... Tem Faz que xixi no querer. chão. Tem essas duas coisas, né? A gente ter uma cidade vazia e por isso que reforça a importância de estar na rua, né? Porque é segunda, terça, quarta, a gente tem menos movimento. E isso também, né? De fazer com que os moradores, né, se apropriem disso. Correção, eu morador de Olinda, o próximo encontro, atenção, plantão 10. extraordinário, será no dia 10/10, podem chegar. Ao vivo tem dessas coisas, né? Mas tá Gente, todo mundo Dia convidado. das né? crianças, dia das crianças. Dia das crianças. 2 Obrigada, dias antes, Léo. 2 dias antes. Obrigado, eu. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. A gente está encerrando aqui nossa segunda edição do Por Aqui na TVJC. Semana que vem tem mais, terças-feiras, às 14h. E quem tiver interesse em baixar o aplicativo, pode encontrar nas lojas de aplicativo Android e iOS. E é isso. É isso.
É isso. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigada a todos. Ah, sim, tá aberto aí o convite para chegar junto, é horizontal, chegar para fazer coisas, né? Para problematizar muito não, fazer, né? Fazer. Até para propor, né? Outras coisas e outros projetos que a gente possa também participar. Isso é totalmente aberto o grupo. É isso. Massa. Obrigada. Obrigado, galera. 2031, o ano em que a tecnologia espera levar o homem a Marte. Agora, se nesse ano o homem vai estar em Marte, imagine onde vai estar a notícia. Vai estar, não. Ela já está em todos os lugares. No seu bolso, no seu carro, no seu ouvido. No infinito e no infinitivo. Ler, assistir, escutar, comentar, curtir, compartilhar. O lugar é o de menos. A forma, adaptável. Mas a fonte você tem que saber escolher. Porque mais importante do que o que se diz é quem diz. E não se engane, credibilidade vai ser sempre importante. Até em Marte. Informação. Não importa onde vai estar, mas de onde vem. Jornal do Comércio. E aí, curtiu essa transmissão? Então, aproveita que você está por aqui pela fanpage, vai na nossa aba de notificações e ativa o alerta, porque aí cada vez que a gente estiver ao vivo, você vai receber um alerta e vai ficar por dentro de tudo que acontece.